Boa noite, amados, graça e paz, aleluia, Jesus, mais um momento com Deus, mais um momento da palavra, momento de agradecer a Deus, né, por mais um dia abençoado na presença do Pai, do Filho e do Espírito puro. Amados irmãos e irmãs, aqui quem vos diz é presbítero Christian. Nesta noite eu tenho uma palavra para o teu coração. Amados irmãos e irmãs, eu não sei como foi o seu dia, eu não sei como você está, mas eu dou glória a Deus porque ainda estamos de pé em um mundo onde muitas coisas têm acontecido. Mas aquele que nos levantou é o que nos justifica. Aquele que nos coloca de pé todos os dias é o que nos mantém vivo nesta terra. Não temos como ir adiante sem ter Cristo Jesus no coração. Não adianta andarmos com Cristo Jesus e não pregarmos e vivermos a palavra. Nós precisamos entender que a palavra é o caminho da libertação, da cura e da transformação. Tem coisas que é só Deus que vai fazer. Pode o homem fazer algo se não for da vontade de Deus? Pode a mulher fazer algo se não for da vontade do Senhor? Podemos fazer algo se o Senhor não permitir? Não podemos entrar em discussão, em contenda, não podemos alimentar a fúria do inimigo. Cada dia que passa o inimigo se levanta mais contra a vida de cada irmão, de cada irmã. Mas o Senhor que nos levantou, Ele nos colocou de pé para orar e apresentar e consagrar. E nesta noite, amados, eu tenho uma palavra para o teu coração que está lá no livro de Marcos. Marcos 9, 21 em diante, que vai dizer assim para mim e para você. Mas antes de entregar esta palavra, amados, eu vou pedir para que cada irmão, cada irmã compartilhe as orações, que agradeça a Deus por mais uma semana que vencemos, que agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito, porque se eu e você ainda estamos de pé, é porque o Senhor tem permitido. E tem coisas que é somente Deus que vai fazer, não é o homem, mas sim o Senhor. Viver as coisas de Deus, olhar para Ele e viver o propósito. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás, mas sim se posiciona em Cristo Jesus. Porque a cura que precisamos todos os dias é estar vivendo e pregando a palavra e nos alimentando da palavra, porque o que vai curar você é a palavra do Senhor. O que vai te libertar do teu pecado, da tua situação, do teu desespero é a palavra. Pode o homem interferir naquilo que Deus quer fazer? Não pode, porque os nossos olhos têm que estar voltados em Cristo Jesus. Porque se eu olhar para o irmão, para a irmã do lado, eu não continuo adiante, porque Deus é primeiro. E se nós colocarmos outras coisas na frente de Deus, tudo que poderia dar certo vai dar errado. Mas o que colocamos na presença dele primeiro, tudo que poderia dar certo vai dar certo, porque Deus está no controle. Não tem como dar errado se Ele estiver na frente. Mas se você sair do propósito, se você sair da palavra, se você olhar para a dificuldade, se você olhar para o problema, você não vai adiante. Nenhum problema é maior que aquilo que Deus passou aqui na terra. Nenhum problema é maior do que aquilo que Jesus passou na terra. Jesus foi perseguido, Jesus foi apedrejado, foi humilhado, foi apedrejado por todos, mas ele foi até o fim olhando para o Pai. O Pai está no céu, não está na terra. O Pai maior é Deus, Ele é o Criador, Ele sabe o meu e o teu coração, Ele sabe quem é a verdade e quem é a mentira. Então não tem nada que justifique para que você não fique na presença do Senhor. É noite de posicionamento, é noite de alinhamento, é noite de renúncia e de atitude. Atitude com Deus. Não é o homem que vai me salvar, não é a mulher que vai te salvar, mas sim é Deus que te salva se você viver a palavra. E a palavra diz que nós temos que amar o nosso próximo, mas primeiro nós precisamos amar a Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus nunca olhou para trás, Ele sempre foi adiante e Ele obedeceu à vontade do Pai. E a vontade do Pai era arrependimento, era que o povo se posicionasse em Cristo Jesus. Mas muitos estão com seu coração fechado e não querem viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então entenda uma coisa, amados. Tem pessoas, tem coisas e situações que Deus não vai deixar que você participe, mas sim que o Senhor é que vai fazer. Não coloca a tua mão em peleja que não é tua, não coloca a mão naquilo que não é para você colocar e continua olhando para Cristo. Ele tem promessa, Ele tem propósito, Ele tem vida eterna, Ele tem salvação e o mundo tem morte, mas Deus tem eternidade para mim e para você. E a palavra vai dizer assim para mim e para você nesta noite, amado. Aleluias. Marcos, aleluias, 9, 22. E perguntando ao pai dele, quanto tempo que lhe sucede isso? E ele lhe disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas
se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aleluias. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, chamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, aleluias, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e lhe levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: estas castas não podem sair com coisa alguma, a não ser com oração e em jejum. Tem coisas que é só no jejum e na oração. Tem demônios que trabalham na vida de pessoas que não vai sair de qualquer forma. É somente no poder da oração, do jejum, e repreendendo todo o mal, toda perturbação, todo demônio que se levanta, cai por terra nesta noite. Toda palavra contrária, toda oração contrária, todo espírito de murmuração, todo espírito de coitadinho, de mimimi, tem que ser repreendido em nome de Jesus. Nós temos que orar e jejuar e consagrar a Deus para que o demônio saia, para que ele caia por terra, porque não tem coisas que Deus não vai fazer na tua e na minha vida. Não é de qualquer forma, é orando, buscando e vigiando, contemplando e consagrando a tua vida ao Senhor, que você vai expulsar demônios, que você vai quebrar toda a potestade maligna, toda ação contrária, para que eu e você continue na presença de Deus. Deus é maior, Deus fortalece, Deus cuida, Deus guarda no esconderijo do Altíssimo. Não tem nada que vá nos tirar da presença de Deus. Já não sou mais eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim, e eu faço a vontade de meu Pai, que me levantou quando eu estava lá num lugar escuro, no meio da escuridão, desamparado e sozinho. Deus estendeu a mão para mim, Ele vai estender a mão para ti. Se você crê, se você acredita, se você tem palavra, se você tem oração, se você tem jejum diante do Senhor, Ele é que vai fazer a obra. O homem não tem poder de fazer nada. Não conseguimos fazer nada se não estivermos em santidade. Tem muitos querendo fazer as coisas com as suas mãos, e não é com a nossa mão que Deus vai trabalhar. Não é com a nossa ajuda que Deus vai fazer. É na presença dEle, é confiando nele, é se consagrando e se apresentando diante dEle, porque Ele tem um tempo novo, Ele tem um tempo de libertação, Ele tem um tempo de cura, Ele tem um tempo de glorificar o Senhor na presença dEle. Glorifica Ele nesta noite, porque nós vencemos mais uma semana. Nós passamos mais uma semana. Eu não sei o que cada um passou, mas eu, se não estivesse em Cristo Jesus, não era nem para estar aqui hoje. É sexta-feira, eu estaria em qualquer outro lugar, menos aqui. Mas Ele colocou algo sobre a minha e a tua mão. Você que é servo, você que é discípulo, você que crê em Deus, fica na posição. Não age com sentimento, não age com a tua mente nas coisas normais, mas olha no espiritual. Tem coisas que não é as coisas terrenas que vão curar, mas sim a oração que vem do céu, a palavra que vem do céu. Jesus nos levantou por cabeça e não por cauda. Nós vivíamos escravos dentro de um Egito, hoje a gente não vive mais. Hoje a gente tem Deus que controla a minha e a sua vida, e Ele sempre controlou. Mas quando eu não conheço, eu sou manipulado. Mas agora eu conheço. E antes eu era escuridão, hoje eu sou luz, e a luz está incomodando as trevas. Mas o nosso Deus é maior que toda treva, que toda potestade, que toda oração contrária, que todo espírito contrário, que todo demônio que se levanta não vai permanecer. Fica na posição, fica na oração, vigia, ora, consagra, e todo inimigo bate em retirada. Toda corrente, toda muralha, toda barreira será quebrada e repreendida em nome de Jesus nesta noite. Não desista. Não desista da tua promessa e do teu propósito com Deus. Não olha para a esquerda, não olha para a direita, não olha para trás. Olha para Ele. Foi Ele que te levantou, foi Ele que te curou, foi Ele que te deu algo para você caminhar com Ele, foi Ele que te deu o poder e a presença. Nada é maior que a presença de Deus na minha e na sua vida. Você pode perder tudo, você pode deixar tudo para trás, mas não deixe a presença de Deus sair da tua vida, porque sem Deus não somos nada. E o Deus que nós servimos é maior, e Ele nos justifica diante de tudo aquilo que se levanta, que não permanece e que vai cair. Deus é maior, e nós vamos orar nesta noite.
o Salmos 91, para quebrar toda palavra contrária, repreender todo o mal, toda a oração, tudo aquilo que vem para entristecer o nosso coração, não vai permanecer, porque a alegria do Senhor está comigo e está contigo nesta noite, e Ele vai nos dar um final de semana abençoado, porque é Ele que nos justifica. Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Consolador. O Espírito puro que habita dentro de mim vai habitar dentro de você, e você vai dar glória a Deus nesta noite, e vai vencer toda a batalha, toda a guerra, tudo aquilo que tem se levantado. Não baixe a cabeça para o inimigo, se posiciona, tem atitude, começa a orar, começa a consagrar, começa a jejuar, porque o diabo fugirá de vós e não permanecerá, em nome de Jesus. Vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor nesta noite: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, e nem seta que voe de dia, e nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, o Senhor, és o meu refúgio nesta noite, o Altíssimo é a minha habitação, nenhum mal chegará à minha casa, à minha tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a asp, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor é a tua salvação, o Senhor é a tua justiça. Ele te justifica, Ele te aprova, Ele te coloca de pé, Ele te colocou por cabeça e não por cauda. O inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. Ele nos dá o poder para expulsar tudo aquilo que se levanta. Seja repreendido no mundo espiritual nesta noite. Toda oração contrária, toda palavra contrária, todo peso espiritual, toda armadilha, toda cilada, seja quebrada no nome de Jesus. Está repreendido no nome de Jesus. A batalha não é contra nós, mas sim contra potestades malignas. A batalha não é contra o homem, não é contra a mulher, mas sim com aquilo que está agindo por detrás. Então você precisa repreender o mal sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, e expulsar toda a palavra contrária e seguir em frente, porque o Senhor é o nosso pastor e Ele nos coloca de pé. Ele nos coloca de pé e Ele não vai deixar faltar nada. Não desista, não pare de orar, não pare de buscar e não pare de olhar para Cristo, porque quando tu tira os olhos de Cristo, tu afunda. Pedro afundou logo que tirou os olhos de Cristo Jesus. Nós não vamos tirar os olhos da promessa e do propósito. Deus nos levantou para caminhar com Ele. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão falar, o Senhor, Ele nos justifica. Aleluia. Porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, nesta noite, Pai, eu quero consagrar a minha vida, a minha família diante do Teu altar, Pai. Sabemos que Tu és comigo e com todos que aqui estão, Pai. Recebe a nossa oração, recebe o nosso clamor, caminha conosco, Pai. Vai colocando um anjo forte na nossa frente, Pai. Nos reveste com as armações, Pai. Nos reveste com as armaduras, com tudo aquilo que o Senhor tem. As armaduras de Efésios 6:10, Pai. Ah, Senhor, nos coloca o capacete da justiça sobre a nossa cabeça. Cinge os nossos lombos, vai na nossa frente. Coloca um anjo para caminhar do nosso lado. Não deixa ninguém roubar a nossa alegria, a nossa paz. Tira toda a ansiedade e angústia. Tudo aquilo que o inimigo quer alimentar no coração de cada irmão, de cada irmã, seja repreendido no nome de Deus esta noite. Senhor, sabemos que Tu és maior que tudo na minha vida e na vida de todos que aqui estão. Pai, eu repreendo toda palavra contrária, toda oração contrária, toda potestade maligna, toda armação, tudo aquilo que foi lançado de palavra contrária sobre as nossas costas, Pai. Eu repreendo e coloco na Tua presença, Pai, os Teus irmãos e irmãs, os Teus filhos e filhas esta noite, porque não são nossos, são Teus, Pai. Então cuida de cada um, a peleja é Tua, o processo é contigo. Nós estamos aqui somente para ser servos e discípulos da Tua palavra, Pai. Então faz o Teu agir,
faz o teu milagre, Pai. Liberta, cura, transforma, arrebenta as correntes, derruba as muralhas, as barreiras, os impedimentos e tudo aquilo que tiver de engano, Pai, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Eu repreendo, Pai, no teu nome, Pai. Paizinho querido, Pai amado, nos dá uma noite maravilhosa, nos dá um final de semana abençoado. Arranca tudo aquilo, Pai, que não vem de Ti sobre as nossas vidas, Pai, e nos abençoa neste final de semana, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, confia no Senhor, tudo vai dar certo. Não tem demônio que te tire da presença de Deus, não tem potestade que te tire do propósito, não tem nada que se levante que Deus não faça contigo. Então não desista do teu propósito, não desista do teu chamado, não olha para ninguém, continua firme na promessa, no propósito, na presença de Deus. Olha para Cristo, não olha para ninguém, mas olha para Ele, porque nós vamos vencer toda a potestade maligna, toda a fúria, todo levante não vai permanecer. Deus não te levantou para que você caia, mas sim para que você continue acreditando, confiando, tendo fé. Porque esse deserto que cada um está passando não é para sempre. Todo deserto tem um fim. Todo deserto termina algo. Todo deserto depois vem a vitória. A prova de cada um precisa passar. A cruz de cada um precisa carregar. Mas o deserto tem um fim, lá na eternidade, diante do Senhor. Eu creio e profetizo salvação, libertação, cura e mudança de cenário. Aquilo que é impossível para mim e para você, lá na ponta, lá onde você não está vendo, Deus está trabalhando, porque nós continuamos aqui de pé e vamos continuar em nome de Jesus. Porque eu saí de um lugar escuro e hoje estou na luz, e todos os irmãos e irmãs que confiam no Senhor, não entre mais na escuridão, mas permaneça na luz do Senhor. Hoje você não é mais escravo, você não é mais qualquer um, você é homem e mulher de Deus. Deus te deu um chamado, Deus te deu um cajado na tua mão, levanta a tua cabeça, marcha e continua. Antes você era escravo do inimigo, hoje você caminha com Deus, você já foi liberto, transformado e curado. Já não é mais Deus, que está fazendo, Ele está continuando aquilo que você começou contigo. Fica na posição, Ele é contigo, Deus está contigo. O inimigo quer que você pare, mas Deus quer que você continue, porque Ele é que te dá vida, é Ele que te dá vitória, é Ele que te dá cura. O homem não te dá nada, mas Deus, Ele te dá tudo. Então confia no Senhor, não para o teu ministério, não para a tua família, não para o teu chamado, não para. Levanta a tua cabeça e continua, porque tudo vai dar certo. É sexta-feira, é noite de consagração, é noite de oração, porque até o inimigo ora, até o inimigo busca, mas Deus é maior que o inimigo.